eu estava saindo, sugeriu que, para o nosso terceiro encontro, a gente levasse uma garrafa de vinho, um laptop e um filme de terror para o cemitério mais remoto que a gente pudesse achar. Como a gente adorava filmes de terror, a gente se sentia imune ao medo, então a gente se colocar em uma situação assustadora parecia ser uma ótima ideia para uma aventura emocionante. A noite do encontro chegou, então ela pegou emprestado o carro do pai dela para nos levar até uma área rural bem profunda, em direção a um cemitério remoto que nós tínhamos encontrado no registro antigo da cidade, mas que não aparecia no mapa. Quando finalmente encontramos a suposta localização do cemitério, o local parecia um terreno abandonado cheio de vegetação. Então, a gente acabou tendo que estacionar o carro a 2 quilômetros de distância dali, atrás de um grande arbusto. Esse foi o local mais próximo que a gente achou para estacionar o carro fora da estrada. Porém, o ar da noite estava muito fresco, então a longa caminhada do carro até o cemitério não foi ruim. Nós caminhamos por uma espécie de terreno elevado em direção ao cemitério, tentando não escorregar nas poças de lodo que estavam nos dois lados da estrada. Eventualmente, as lápides centenárias apareceram na nossa visão. A gente estava muito animado ao finalmente achar o cemitério, então nós montamos o nosso laptop em um cobertor e começamos o filme. A atmosfera estava muito assustadora, mas eu ainda não estava sentindo medo, até que o inesperado aconteceu. Depois de menos de 10 minutos do filme, nós vimos uma caminhonete passar pela estrada rural fora do cemitério. Nós podíamos ver as suas luzes através das árvores enquanto ela passava. Aquele foi o único veículo que vimos naquela noite. Inicialmente, nós não pensamos nada sobre aquilo, e a caminhonete sumiu da nossa vista. Até que nós vimos ela retornar depois de alguns minutos. Os seus faróis eram muito diferentes, então era fácil identificar que aquela caminhonete retornando era a mesma que tinha passado ali antes. Quando ela se aproximou da elevação de terra em direção ao cemitério, andando lentamente, eu fechei o laptop, e então nós ficamos totalmente parados enquanto a luz dos seus faróis nos iluminou por alguns segundos. A caminhonete começou a dar ré, aparentemente tentando dar meia volta, e então ela estacionou na entrada do cemitério. Não dava para ter certeza se eles tinham visto a gente, e a gente não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Eu sugeri que a gente arrumasse as nossas coisas, e ela concordou. Nós tínhamos acabado de juntar todas as nossas coisas quando, de repente, a caminhonete apagou as luzes dos faróis. Nós ficamos ali na escuridão total por alguns momentos, muito confusos. Quem será que estava naquela caminhonete? Eles tinham visto a gente? Eles estavam vindo na nossa direção? Não havia outra saída desse cemitério. A colina que ficava na entrada estava completamente cercada por uma espécie de pântano intransponível. Eu comecei a ficar meio desesperado. Então eu comecei a imaginar diferentes maneiras de atravessar aquele pântano se fosse necessário, mas eu percebi que isso faria muito barulho. Nós nunca conseguiríamos. Nós não tínhamos escolha. Enquanto eu carregava as nossas coisas, eu segurei a mão dela e a gente se abaixou. E então a gente começou a andar lentamente ao longo da elevação de terra, em direção à única saída do cemitério, fazendo cara de preocupação sempre que os nossos sapatos amassavam uma folha seca. De onde eu estava, eu podia ver o contorno escuro da caminhonete estacionada, mas eu não estava ouvindo nada. A gente não tinha opção além de passar silenciosamente ao lado da caminhonete, um passo silencioso de cada vez. Eu continuava tentando enxergar se havia alguma silhueta dentro da caminhonete, mas eu não via nada além de escuridão. Eu olhava ao meu redor constantemente, mas mesmo assim eu não via ou escutava absolutamente nada. O que me preocupava ainda mais é que aquela noite estava tão escura que eu mal conseguia ver a garota que estava bem do meu lado,
Então seria mais difícil ainda enxergar alguma pessoa nos seguindo ou se escondendo. Finalmente, nós conseguimos passar pela caminhonete, mas a falta de qualquer ocorrência só serviu para aumentar o nosso medo. Nós estávamos nos perguntando onde estavam os ocupantes da caminhonete e o que será que eles estavam fazendo. Eles tinham que estar em algum lugar perto da gente, o que significava que nós estávamos no meio da noite em um lugar completamente abandonado, jogando um jogo macabro de esconde-esconde que era potencialmente mortal. Eventualmente nós chegamos na estrada e o meu coração começou a bater ainda mais forte enquanto a gente andava em direção ao carro. Onde diabos estavam aquelas pessoas? Ainda muito apreensivos, nós tínhamos percorrido mais ou menos meio quilômetro ao longo da estrada, quando de repente nós ouvimos um grito na floresta. E junto com o grito, nós conseguimos escutar um barulho de tiro. Naquele momento, nós dois imediatamente percebemos o que estava acontecendo ali. Os ocupantes da caminhonete não estavam aqui por nossa causa, mas eles nunca deixariam a gente escapar se eles soubessem que nós estávamos ali. A gente começou a correr em pânico total. E depois de percorrer mais uns 2 quilômetros, nós escutamos a caminhonete se aproximando atrás da gente. Eu imediatamente agarrei ela e pulei para fora da estrada, e nós dois nos abaixamos atrás da vegetação alta, no meio do barro entre as árvores. Com os nossos corações quase saindo pela boca, nós vimos os faróis da caminhonete aparecerem na estrada. Tentando controlar a respiração para não fazer barulho, nós estávamos espiando a estrada através dos arbustos, com água e barro até a nossa cintura. E então, a gente observou a caminhonete passando. Para o nosso terror, de repente a caminhonete começou a diminuir a velocidade. E foi então que eu percebi uma coisa terrível. Eu tinha deixado o nosso cobertor cair na estrada. Ou seja, eles provavelmente tinham visto o cobertor caído na beira da estrada. A caminhonete parou bem ali, a apenas alguns metros de distância do nosso esconderijo, e ela ficou ali parada por alguns minutos que mais pareciam uma eternidade. A qualquer momento, eu esperava que as portas se abrissem e os ocupantes saíssem para nos pegar. Em vez disso, surpreendentemente, a caminhonete finalmente acelerou e se afastou, seguindo reto através da estrada e desaparecendo na distância. Eu tentei ver a placa, mas eu não conseguia enxergar nada através do brilho dos faróis. Quando eu tive certeza de que eles tinham ido embora, nós saímos da água e começamos a caminhar em direção ao nosso carro novamente. E foi nesse momento que eu tive um pensamento horrível. Os ocupantes da caminhonete poderiam ter encontrado o carro dela e eles poderiam estar esperando perto do carro para nos pegar. Eu conversei com ela sobre essa possibilidade e então nós dois decidimos encontrar um bom esconderijo na vegetação lamacenta e literalmente esperar ali a noite inteira. Passar a noite inteira naquela floresta seria extremamente desconfortável, mas a gente não tinha outra opção. Nós tínhamos ouvido um tiro, então a situação era muito séria e nenhum dos nossos celulares estava com sinal. Depois de ficarmos bem escondidos, as horas se passaram e quanto mais o nosso medo diminuía, mais besta a gente se sentia. Nós começamos a pensar que era possível a gente ter exagerado e começamos a achar que deveria haver outra explicação menos absurda para tudo aquilo que a gente tinha visto. E mesmo se alguma coisa horrível realmente tivesse acontecido, era improvável que os ocupantes da caminhonete tivessem encontrado o nosso carro. E mesmo se eles tivessem encontrado, era improvável que eles ficariam tanto tempo esperando pela gente. Depois de 2 horas escondidos, nós quase ficamos convencidos a sair do nosso esconderijo. Mas antes que a gente pudesse tomar essa decisão,
eu comecei a ouvir um leve barulho de pneus passando por cima de terra. E então, eu olhei cuidadosamente na direção da estrada. Para o meu completo terror, eu avistei aquela mesma caminhonete com as luzes apagadas, avançando bem devagar na lateral da estrada, esperando, observando e ouvindo atentamente, procurando pelos idiotas que quase se entregaram. Depois disso, somente quando era quase meio-dia no dia seguinte que a gente sentiu segurança para deixar o nosso esconderijo, nós voltamos aterrorizados e confusos de volta para a civilização e eventualmente contamos tudo para a polícia. Porém, nós nunca recebemos nenhuma novidade sobre esse incidente. Perto da minha cidade natal, que é uma pequena cidade histórica na Inglaterra, há um pequeno castelo de pedra que fica a 2 horas de estrada da minha casa. Há um pequeno cemitério do lado de fora do castelo, e meus amigos e eu decidimos investigar os rumores locais sobre uma suposta luz misteriosa que brilhava durante a noite em uma seção sem energia elétrica do cemitério. Nós chegamos lá de noite e depois de alguns minutos, para a nossa surpresa, nós realmente conseguimos ver a luz. Aquela luz era muito fascinante, mas aquele lugar era muito inquietante. Então nós decidimos ir embora depois de explorar o local por mais ou menos 1 hora. Quando eu voltei para o meu carro para começar a dirigir de volta para a minha casa, eu recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Ela me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. E então eu perguntei qual era o motivo da ligação. Então ela me explicou que ela estava com um mau pressentimento muito forte que tinha aparecido de repente na cabeça dela. Ela me disse que de repente começou a sentir como se alguma coisa ruim tivesse acontecido comigo. Eu confortei a minha mãe, expliquei que eu estava bem e disse que eu estaria em casa nos próximos 20 minutos. Depois de falar para minha mãe não se preocupar, eu desliguei a chamada. 5 minutos depois de encerrar a ligação, eu comecei a minha viagem de volta para casa. Eu estava entrando na estrada principal com o meu carro quando de repente um carro sem luzes, no absoluto breu, apareceu na estrada em alta velocidade e bateu na lateral do meu carro. Ninguém ficou gravemente ferido, mas se aquele carro sem luzes tivesse chegado 5 segundos depois, ele provavelmente teria atropelado e matado o meu amigo que estava no carro logo atrás de mim, já que ele teria batido na porta do motorista dele, em vez de ter batido na minha porta traseira. A mulher que dirigia o carro era nova no país e uma família tinha contratado ela como babá. No final das contas, ao conversar com ela, nós concordamos que a causa do acidente foi o descuido dela por não ter ligado os faróis durante a noite. Para bater no meu carro naquele local, ela teve que percorrer no mínimo uns 10 quilômetros da cidade, até o ponto da colisão sem perceber que os faróis estavam apagados, no completo escuro. É tão bizarro que eu nunca vou entender como ela sequer conseguiu chegar naquele ponto sem bater o carro. Eu sempre vou me lembrar dessa noite. Parecia que nós nunca deveríamos ter estado lá. É como se aquele acidente estivesse destinado a acontecer. Toda a atmosfera ao redor daquele local era estranha, e o pressentimento que a minha mãe teve foi completamente inexplicável. Eu nunca mais voltei naquele lugar desde então. Esse incidente aconteceu há cerca de 6 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, eu arranjei um trabalho de meio período em um cemitério judaico. O cemitério ficava fechado desde a parte da tarde de sexta-feira até a parte da noite de sábado por causa do Shabá judaico. Às vezes eu e outros funcionários ficávamos até mais tarde no escritório nas tardes de sexta-feira para enviar contas ou processar alguns cheques. Em uma certa sexta-feira, no final da tarde, nós ouvimos uma grande comoção perto da entrada do cemitério e somente os funcionários conseguem destrancar o portão.
A gerente do escritório foi ver o que estava acontecendo e me chamou para investigar junto com ela. Nós descemos até o portão e encontramos uma mulher mais velha. Ela tinha provavelmente uns 70 anos e estava vestida de forma elegante, implorando para entrar no portão. Ela ficava dizendo repetidamente que ela precisava voltar para algum lugar. Esse cemitério ficava em uma área mais rural e era necessário um carro para se locomover naquela área. Mas a gente não via nenhum carro ou veículo ali por perto. A mulher simplesmente estava lá, misteriosamente do lado de fora do portão, usando um belo vestido. Nós não podíamos abrir o portão sem a permissão do gerente do cemitério, então nós fomos chamar ele. Nós trouxemos ele de volta até o portão, mas não havia absolutamente ninguém lá. Nós voltamos até o escritório e analisamos as filmagens das câmeras de segurança da entrada do cemitério. E nas imagens era possível ver eu e a gerente conversando, mas não havia ninguém do outro lado do portão. A mulher mais velha simplesmente não aparecia na filmagem. O gerente do cemitério achou que nós estávamos tentando fazer uma pegadinha, mas eu jurei para ele que a história era verdadeira. Até os dias de hoje eu juro que nós vimos uma mulher de vestido chique no lado de fora daquele portão. Havia várias câmeras de segurança, mas nenhuma delas captou ninguém do outro lado do portão. E era possível ver o portão inteiro nas imagens. A única coisa que podia ser vista nas imagens era eu e a gerente. Eu não sei dizer se era um fantasma ou sei lá o quê. A gerente do escritório e eu decidimos não contar essa história para mais ninguém, mas a gente sempre mencionava essa história um para o outro quando nós estávamos sozinhos. Eu sou um arqueólogo de 32 anos e essa história aconteceu alguns meses atrás. Uma amiga minha tinha ouvido falar que era possível enxergar a aurora boreal perto da nossa região, e então ela me perguntou se eu queria fazer uma pequena viagem para ver se a gente conseguia avistar as luzes da aurora. Eu acabei concordando, então nós saímos depois do anoitecer e dirigimos por um bom tempo, deixando a cidade para trás, enquanto a gente observava o céu e procurava por um bom ponto de observação onde possivelmente a aurora seria visível. Porém, várias horas se passaram e a gente não conseguiu ver nada. Depois de dirigir toda aquela distância para absolutamente nada, nós começamos a desistir completamente de ver as luzes. Enquanto nós discutíamos o que a gente deveria fazer em seguida, a minha amiga comentou que nós estávamos perto da cidade dela, e ela se lembrou que ela estava querendo visitar o cemitério local para encontrar os túmulos dos seus parentes distantes, já que recentemente ela havia pesquisado sobre a sua árvore genealógica. Aquela era uma noite bem clara e quente, e a gente estava com muita frustração por não conseguir avistar as luzes da aurora. E já que a gente não queria desperdiçar toda aquela viagem, nós concordamos em visitar o cemitério. Depois de chegar no local, nós adentramos a estrada de terra que ficava adjacente ao cemitério e dirigimos até encontrarmos os túmulos corretos. Ela ficou extremamente feliz e começou a tirar algumas fotos com o celular. Logo depois, nós decidimos dar uma volta para explorar aquele local. A minha amiga estava andando na frente, iluminando o caminho com a lanterna do celular, para garantir que a gente não pisasse acidentalmente em nenhum dos túmulos, enquanto eu estava seguindo os seus passos logo atrás dela. Eu estava me sentindo cada vez mais ansioso desde que a gente tinha chegado, o que me pareceu um pouco estranho, uma vez que eu já tinha feito vários projetos arqueológicos em cemitérios, e normalmente eu nunca me sentia nervoso, nem mesmo durante a noite. Na verdade, eu sempre achei que os cemitérios são bastante pacíficos e tranquilos. Porém, por alguma razão, eu estava com uma sensação realmente estranha naquele cemitério em particular, e eu estava frequentemente virando a minha cabeça para olhar para trás, porque eu estava sentindo como se alguém estivesse parado atrás de mim, me observando. De qualquer forma, eu me convenci de que aquilo era apenas uma ansiedade normal e tentei não ficar pensando muito naquilo. Um dos problemas de se ter transtorno de ansiedade é que às vezes é difícil identificar quando o seu nervosismo é justificado e quando ele é apenas coisa da sua cabeça.
Até mesmo quando eu penso sobre essa história hoje em dia, eu não sei dizer se aquele ataque de ansiedade era apenas coisa da minha cabeça, ou se ele tinha alguma relação com as coisas que estavam prestes a acontecer. Depois de vagar por mais um tempo, nós percebemos que o horário era quase 1h da manhã e que provavelmente deveríamos voltar para casa. Nós conversamos e concordamos que era melhor voltar, então a gente se virou e começou a caminhar em direção ao carro. Depois de andar por alguns minutos, o carro da minha amiga apareceu na minha vista e ela estava andando a alguns metros na minha frente quando aquela coisa aconteceu. De repente, eu senti um ataque daquela mesma sensação nervosa que eu tinha sentido anteriormente, e eu jurava que eu tinha escutado alguém correndo atrás de mim. Eu estava começando a virar a minha cabeça para trás quando eu senti alguma coisa colidindo com as minhas costas. Aquele impacto foi realmente pesado, como se alguém realmente tivesse se arremessado contra mim com muita força. O impacto foi tão forte que fui lançado para frente, o que me fez cair de cara no chão. E enquanto eu estava me esforçando para levantar, eu senti aquele peso pressionando as minhas costas novamente, o que acabou me empurrando de volta para o chão. Sentindo aquele peso em cima das minhas costas que estava me esmagando contra o chão, eu olhei para frente e avistei a minha amiga correndo na minha direção. Ela me disse que ela também tinha escutado o barulho de uma pessoa correndo na nossa direção. Quando ela estava andando na minha frente, ela tinha conseguido escutar a minha queda inicial e ela se virou no momento exato para me ver sendo empurrado de volta para o chão. Mais tarde ela chegou a me contar que ela tinha visto a minha roupa de moletom sendo achatada contra as minhas costas e se movendo, como se alguém estivesse empurrando as minhas costas com as mãos. Assim que ela me alcançou, ela segurou o meu braço para me ajudar a levantar, e assim que o braço dela me encostou, aquele peso misterioso desapareceu das minhas costas. Assim que eu consegui me levantar, imediatamente nós dois saímos correndo na direção do carro. Pulamos rapidamente para dentro dele e trancamos todas as portas. Ela não perdeu tempo e logo ligou o motor, acelerou e saiu apressadamente daquele lugar. Assim que nós saímos da estrada de terra e chegamos na estrada principal, a gente dirigiu muito rápido para se afastar daquele lugar o mais rápido possível. Nós dirigimos por vários minutos sem dizer nenhuma palavra. Eu acho que nós dois estávamos abalados e confusos. Eventualmente, ela finalmente olhou para mim e disse: "O que diabos foi aquilo?" Para falar a verdade, eu não sabia direito como responder essa pergunta, até porque eu também não tinha ideia do que tinha acontecido. Eu disse para ela que alguém tinha me empurrado para o chão, e ela me disse que ela tinha visto o empurrão com os seus próprios olhos, mas ela também disse que não havia ninguém lá, não havia nada visível. Nós dois concordamos que aquilo não fazia sentido e tentamos encontrar uma explicação racional, mas não conseguimos achar nenhuma. Nós conversamos sobre a possibilidade de alguma pessoa ter me emboscado e depois fugido, mas definitivamente não era isso, porque nós teríamos visto a pessoa. Depois nós conversamos sobre a possibilidade de eu ter tropeçado, mas definitivamente não era isso, porque eu tenho certeza que eu tinha sentido alguma coisa me empurrando, e a minha amiga também tinha visto quando eu fui empurrado de volta para baixo. E então, nós conversamos sobre a possibilidade de ter sido o vento, mas isso também não era possível, porque não havia nenhuma brisa naquela noite. E se houvesse uma rajada muito forte naquela noite, a minha amiga também teria sido atingida. Talvez tivesse sido um animal, mas isso também não parecia ser possível. Não havia animais locais grandes, fortes e furtivos o suficiente para derrubar um ser humano adulto sem ser visto.
Quando eu fui empurrado pela segunda vez, eu estava na vista da minha amiga, que estava me iluminando com a lanterna do celular. E aquele peso misterioso permaneceu em cima das minhas costas enquanto ela se aproximava. Então qualquer tipo de animal teria causado várias sombras na luz da lanterna, mas não havia absolutamente nada. Nós simplesmente não conseguíamos explicar aquilo. O que quer que seja que tinha me empurrado 2 vezes simplesmente não era visível para nós. Assim que a adrenalina foi diminuindo, eu percebi mais outra coisa. As minhas costas estavam doendo muito. Eu estava sentindo uma forte dor entre as minhas escápulas, exatamente onde eu tinha sentido o impacto. Eu estava sentindo uma sensação de picada de inseto, e era uma dor muito irritante. Parecia que as minhas costas tinham sido tocadas por alguma planta venenosa, mesmo elas estando cobertas pelo meu casaco de moletom. Eu mencionei essa dor para minha amiga, e ela insistiu que a gente deveria parar no acostamento para dar uma checada nas minhas costas. Nós paramos no lado da estrada, e então ela ligou a luz interna do carro e abaixou a gola do meu moletom para dar uma olhada. Assim que ela observou as minhas costas, eu ouvi ela dizendo um palavrão em voz alta, o que me deixou ainda mais apreensivo. Ela pegou o celular, ligou o flash da câmera e tirou uma foto das minhas costas para me mostrar. A pele no meio das minhas costas estava completamente avermelhada, e várias bolhas pequenas estavam começando a aparecer. E nos dias seguintes, as bolhas começaram a inchar e estourar. Era como se eu tivesse uma queimadura de sol nas costas ou algum tipo de queimadura química. Além das bolhas, não havia nenhum arranhão, não havia feridas abertas nas minhas costas e não havia sangue. Havia apenas uma marca sutil, parecida com um hematoma discreto, mas ela claramente estava lá, o que nos deixou perplexos. A gente não conseguia entender como era possível eu ter me queimado. Eu não tinha encostado em absolutamente nada. Eu estava usando o meu casaco de moletom a noite inteira e não havia rasgos ou marcas no tecido. Aquela queimadura estava realmente doendo e ela continuou ardendo por vários dias. Eu ainda tenho a foto da queimadura no meu celular. Mais tarde naquela noite, eu não consegui dormir. As minhas costas estavam doendo demais e toda vez que eu estava quase adormecendo, de repente eu começava a sentir como se alguém estivesse perto da minha cama me observando. E eu sempre pulava da cama assustado. Eu realmente não conseguia entender o que tinha acontecido no cemitério, mas aquilo realmente tinha me abalado. Eu não sei exatamente como eu me posiciono sobre o tema de fenômenos paranormais. Como eu sou cientista, arqueólogo e antropólogo, eu sou treinado para manter a mente aberta, mas eu ainda tenho que me basear no mundo acadêmico e científico. Ainda assim, eu sei que alguma coisa verdadeiramente bizarra e assustadora aconteceu naquela noite, e a minha incapacidade de explicar aquele fenômeno tem me perturbado profundamente. E o pior de tudo é que esse incidente também começou a afetar os meus sonhos. Eu tive vários pesadelos estranhos desde aquela noite no cemitério. Pesadelos que são estranhamente semelhantes aos pesadelos que eu tive por vários anos quando eu era criança. Eu não sei de onde esses sonhos vieram, mas desde que eu me lembro, eu sempre tive vários sonhos com uma criatura que está tentando me atrair para algum lugar medonho. Eu sempre achei que essa criatura era tipo um demônio, porque eu sentia que ela era perigosa, obscura e incompreensível, assim como aquela coisa que me atacou no cemitério. Às vezes a criatura ameaçadora nos meus sonhos assume a forma de uma velha. Eu tive um sonho quando eu tinha cerca de 13 anos, onde eu estava vagando por uma floresta, e então eu encontrei uma pequena casa com essa velha sentada na varanda. Ela me chamou para entrar, e eu aceitei. Nós passamos um tempo conversando casualmente e assando biscoitos, mas eu me sentia desconfortável perto dela, e eu tinha a sensação de que ela queria alguma coisa de mim. Nós ficamos apenas na cozinha durante o sonho, mas eu me lembro de olhar para as portas dos outros cômodos e não ver nada além de sombras. Eu pensei que talvez eu deveria tentar sair, mas eu não encontrava a saída. Em um certo momento,
Enquanto eu e a velha estávamos sentados na mesa da cozinha, eu olhei pela janela e vi um grupo de pessoas no quintal, chamando a velha. Eu perguntei quem eram aquelas pessoas, e ela me disse com uma voz esquisita que aquelas pessoas no quintal queriam ser aceitas por ela, mas ela não queria aquelas pessoas, ela queria somente eu. Em outros sonhos, ela tem uma aparência mais sinistra, mas eu sempre reconheço ela como sendo a mesma criatura. Às vezes, eu tenho alguns sonhos onde ela está sentada no escuro ao lado da minha cama, sussurrando para mim, com uma aparência sombria, com membros longos e buracos vazios no lugar dos olhos. Eu sei que são apenas sonhos, mas eu menciono isso porque esses sonhos haviam diminuído nos meus primeiros 20 anos de vida. Mas o incidente no cemitério me abalou tanto que esses mesmos sonhos voltaram. Nos meus sonhos mais recentes, aquela criatura dos meus sonhos está de pé atrás de mim naquela noite no cemitério. O tempo parece estar desacelerando. Eu consigo sentir a minha amiga congelada na minha frente, e a criatura está sussurrando nas minhas costas. Eu realmente não sei por que minha mente está misturando a criatura dos meus sonhos com a entidade do cemitério, mas o medo tem me mantido acordado quase todas as noites, e sempre que eu consigo adormecer, eu tenho aqueles sonhos esquisitos com aquela criatura sombria, sonhos que eu não tinha há muito tempo. Eu sinto que o ataque que eu vivenciei pode ser a explicação desses sonhos, provavelmente por causa do trauma que me deixou abalado, e não por causa de outra coisa mais sinistra. De qualquer forma, os meus sonhos e o incidente no cemitério estão conectados de algum jeito. No final das contas, eu ainda não faço ideia do que aconteceu naquela noite. A minha amiga acredita que foi um fantasma, mas eu simplesmente não sei. Eu nunca tinha vivenciado nada igual, e eu realmente não sei mais o que eu posso fazer. Eu sempre fui atraído pelo paranormal desde uma idade bem nova. Havia um pequeno cemitério no interior da minha cidade, onde eu ia durante a noite para tirar fotos. Eu fazia isso desde a época do ensino fundamental até o início da faculdade. Era um cemitério bastante antigo, com sepulturas do século XIX ao lado de túmulos dos dias atuais, e não havia muitas casas por perto, apenas algumas fazendas espalhadas pelos vastos campos. Ao longo dos anos, eu consegui tirar algumas fotos de orbes e algumas névoas, e eu tive algumas experiências como resultado dessas visitas. Eu vou contar sobre a experiência que me deixou mais apavorado. Era uma noite tranquila no cemitério, e eu estava tirando fotos com meu pai e o meu irmão mais novo. Nenhuma coisa fora do comum aconteceu enquanto estávamos lá. Era apenas uma noite agradável no campo, embaixo da luz das estrelas. Quando nós chegamos em casa, nós colocamos o cartão de memória da câmera no computador e descobrimos que ela havia tirado uma foto bastante nítida de uma névoa fantasmagórica em cima de um túmulo. Eu não tenho mais essa foto, mas eu me lembro dela claramente. Pouco depois de vermos a foto, o nosso cachorro começou a latir para a janela que ficava ao lado do computador. Ele latiu sem parar por cerca de 20 minutos. Então, nós saímos e olhamos ao redor da casa, mas não havia nenhuma criatura da noite ali por perto. Então eu fui para a cama e apaguei. No meio daquela noite, eu abri os meus olhos e vi que o meu relógio digital marcava exatamente 3 horas da manhã. Eu durmo no escuro total, então o meu quarto estava um breu e a noite estava silenciosa. De repente, em meio ao silêncio, eu escutei um barulho de alguma coisa se arrastando. Era muito suave, como se fosse um objeto de madeira deslizando em um tapete. Os meus olhos estavam abertos, mas a minha mente estava quase adormecida. Eu não estava na melhor condição mental para processar o que estava acontecendo, então eventualmente eu voltei a dormir. Eu acordei de manhã para ir à escola e olhei para a escrivaninha no canto do meu quarto. A minha cadeira de madeira tinha sido puxada para fora da minha escrivaninha e tinha sido virada para a direção da minha cama,
e a cadeira estava apontada perfeitamente na minha direção. A minha escrivaninha ficava bem ao lado da porta do meu quarto, e sempre que a cadeira não estava enfiada para dentro da mesa, eu não conseguia sair do quarto. Então eu sempre deixava a cadeira bem enfiada na escrivaninha quando eu não estava usando ela. Esse fenômeno ainda me dá arrepios toda vez que eu penso nele. Essa experiência mudou a forma como eu abordava o paranormal. Desde esse acontecimento, sempre que eu estou saindo de um lugar depois de explorar, eu sempre sou muito educado e muito firme ao dizer em voz alta que espíritos não são bem-vindos para me seguir até a minha casa. E isso sempre funcionou para mim desde então. Outras coisas estranhas continuaram acontecendo no meu quarto por mais um ano. Ocasionalmente eu tinha a sensação muito forte que havia alguma presença no meu quarto, tanto de dia quanto de noite. E numa certa noite eu estava completamente acordado quando eu senti o peso de uma pessoa sentando na ponta da cama. Eu fiz um acordo com esse espírito depois disso. Eu disse que se ele precisava ficar ali, ele podia ficar com o meu quarto por metade do dia enquanto eu não estava lá. Mas ele tinha que me deixar em paz enquanto eu estava em casa. Desde então, eu nunca mais fui incomodado. Essa é a minha experiência com o paranormal. E eu quero deixar bem claro que eu tinha cerca de 12 anos quando isso aconteceu. Então, se a ideia de falar ou negociar com espíritos parece boba para você, eu era muito novo quando eu tive essa ideia. E independentemente de qualquer coisa, eu juro que isso realmente funciona. Eu trabalho em um cemitério que é bastante conhecido na minha cidade e possivelmente no meu estado inteiro, que tem um terreno com mais de 300 hectares. Em uma certa tarde, eu tinha saído mais cedo do trabalho, então eu caminhei do fundo do cemitério até a parte da frente, passando pelo escritório e pelo grande mausoléu principal, que era o local onde alguns dos meus amigos trabalhavam e cuidavam da manutenção. O mausoléu do cemitério é uma das principais atrações e ele é basicamente uma grande construção com 3 andares e um elevador que passa por todos os andares e chega até o telhado. Porém, o público não tem acesso a todos os andares, porque o elevador tem um código específico de segurança e as escadas ficam trancadas. Eu entrei no mausoléu para descansar e relaxar, assim como eu tinha costume de fazer. Raramente as pessoas entravam lá e isso fazia aquele lugar ficar bem pacífico e silencioso na maioria dos dias. As únicas pessoas que têm o código para acessar aquele local são alguns trabalhadores e as famílias dos falecidos que estão enterrados ali. Assim que eu entrei, eu percebi que os meus colegas tinham saído para fazer manutenção no exterior. Eu desci as escadas até o nível inferior e encontrei a porta da sala do gerador aberta. E imediatamente eu pensei que algum funcionário tinha deixado ela aberta. Então, eu fechei a porta e não pensei mais nisso. Eu continuei caminhando enquanto eu lia os nomes das pessoas nos túmulos. De repente, eu escutei o que parecia ser o barulho de passos na escada. Eu fiquei um pouco assustado e fiquei esperando para ver se alguém aparecia na área principal, mas ninguém apareceu. Eu procurei por todo lugar e não encontrei ninguém. Eu voltei para o nível principal e brinquei com o órgão que era usado para tocar música durante os serviços fúnebres. Eventualmente, eu voltei para baixo e encontrei aquela mesma porta aberta novamente, exatamente a porta da sala do gerador que eu tinha fechado há alguns minutos. Eu olhei para dentro da sala e não vi ninguém. Eu saí correndo para cima das escadas e atravessei as portas principais sem olhar para trás e voltei para a área de operações no fundo do cemitério. Eu estava completamente apavorado. Eu não faço ideia de como aquela porta abriu sozinha. Eu perguntei para todo mundo que estava trabalhando naquele local se alguém tinha aberto a porta, mas ninguém sabia do que eu estava falando. Essa foi a minha experiência paranormal no cemitério. E depois de contar essa história para vários dos meus colegas, muitos deles relataram as suas próprias histórias para mim, e assim como eu,
Vários deles passaram a acreditar no paranormal depois de vivenciar encontros estranhos. Eu costumava trabalhar como diretora de um cemitério e funerária. Eu e o meu marido tínhamos acabado de voltar para a funerária depois de buscar o corpo de uma mulher de 31 anos que tinha morrido de câncer. Enquanto nós estávamos movendo o corpo dela até a mesa de preparação, nós ouvimos um clique e o rádio do outro lado da sala ligou de repente com o volume máximo, cheio de estática. Era um daqueles rádios antigos com o botão giratório de volume que você precisa girar até ouvir o clique para ligar. Imediatamente nós nos olhamos. Ele era um homem extremamente religioso, e esse fenômeno visivelmente o tinha abalado, e ele saiu dali logo depois do incidente. Eu fui até o outro lado da sala e desliguei o rádio, já que eu geralmente usava o meu celular para ouvir música enquanto eu fazia a preparação do corpo. Quando eu terminei o procedimento e estava tentando mover o corpo da mesa de preparação até a mesa de vestir, eu novamente ouvi aquele clique do velho rádio, e ele ligou com o volume máximo novamente. Naquele ponto eu estava bastante assustada e saí dali logo depois. O meu marido e eu nunca mais falamos sobre isso, e nada parecido com isso nunca mais aconteceu.